Olá, a nossa entrevista de hoje é com o engenheiro civil, mas também autor de um livro, Luiz Alberto Kister. E você assiste agora ao vivo pela RSN TV ou depois então você acompanha pelo nosso canal RSN TV no nosso portal. Seja bem-vindo, Carlos Alberto. Eu vou te chamar, Luiz Alberto, né? Eu vou te chamar de Betão, né? A gente é amigo, ele é guarapavano. Quem o conheceu sabe que ele saiu de Guarapuava há cerca de 45 anos. Tudo bem com você, Beto? Tudo bem, Cristina. Boa tarde a todos. É uma grande honra estar aqui junto com você e poder falar um pouquinho da história da ancestralidade, que, na verdade, ela diz um pouco de cada um de nós, né? Justamente. O Betão está lançando o livro O Clã Celta, que conta toda a trajetória dos seus ancestrais, que começa lá há quantos mil anos, Beto? Os celtas têm uma característica, eles detêm uma marca, assim como todos os clãs, os povos germânicos, os povos eslavos, os povos orientais, porque somos todos descendentes do Homo sapiens que nasceu há 250 mil anos na África. E esse Homo sapiens original, conhecido como a gente chama de Adão genético, ele pertence ao haplogrupo A. E as mutações que foram ocorrendo foram os formando os diversos clãs. O clã celta é um haplogrupo, ou seja, uma característica do cromossomo Y, que foi formado há 25 mil anos no Cáucaso. É muito tempo. É muito tempo. Tá, e como que você decidiu pesquisar essa tua ancestralidade e chegar até a cultura celta? Olha, tem determinados momentos na vida da gente que são muito marcantes, né? Você deve ter sentido isso. E o momento muito marcante da minha vida foi quando eu fui ser pai a primeira vez. Olha só. Foi uma coisa que me tocou profundamente, a paternidade. Digo assim, puxa, eu sou pai, agora eu tenho um filho. E daí eu olhava para trás, via meu pai, meu avô, meu bisavô e não conseguia ir mais à frente. Então comecei uma pesquisa e isso foi praticamente quando nasceu a minha filha, que hoje está com 34 anos. E como que foi o início dessa pesquisa? Como, sabe, poxa, eu vou escrever um livro, eu vou começar por onde? Bom, não tem dúvida que o Renato Kister, o meu padrinho, lá no ano 2000, quando ele decidiu escrever o livro dele, que teve um sucesso tremendo e que se chama Horizonte Inacabado, eu tive naquela época a alegria de participar com ele do livro. E a gente descobriu coisas já lá no ano 2000 que estavam se perdendo aí nas brumas do tempo, como a gente costuma dizer, né? E a gente começou a recuperar determinadas informações no ano 2000. Ele acabou publicando o livro dele, mas o próprio título, Horizonte Inacabado, sugere, ou sempre sugeriu, que deveria uma continuidade. Eu pensei muito, até em um determinado momento, esse livro deveria se chamar Além do Horizonte, ou seja, indo um pouco mais do Horizonte Inacabado. Tá. A primeira parte da pesquisa você começou por onde? Conversando com parentes mais antigos? Como que aconteceu esse processo? A primeira parte da pesquisa começou, obviamente, conversando com os mais antigos da família, derivou para uma curiosidade muito grande sobre o processo da imigração alemã ao Brasil. Num determinado momento da minha vida, eu comecei a comprar todos os livros, a conhecer todas as ondas de imigração do Brasil, né? E ao par de fazer a pesquisa da história da minha família, eu comecei a aprender coisas do Brasil que a gente não sabe. Nem imagina, né? Por exemplo, a independência do Brasil, que todo mundo diz que foi Dom Pedro I que proclamou a independência do Brasil. A história nos conta isso, né? A história nos oficial, conta isso. pelo menos. A história oficial nos conta isso. Mas a declaração de independência do Brasil foi um decreto assinado por uma mulher. Olha só. Quem assinou o decreto de independência do Brasil foi a imperatriz Carlota Carolina Josefa Leopoldina, conhecida como Imperatriz Leopoldina.
Ela estava no Rio de Janeiro, ela fazia parte do Conselho de Estado. Dom Pedro tinha viajado a São Paulo, numa viagem de pacificação das províncias, e ela assinou o decreto de independência do Brasil no dia 2 de setembro. Existe o decreto, isso é história que não é contada. O que aconteceu? Ela pegou um mensageiro, colocou o decreto, escreveu uma carta e mandou o mensageiro, que encontrou com o imperador às margens do Ipiranga. Quando o imperador leu a carta da esposa e se revoltou com a coroa portuguesa, que queria voltar o Brasil à condição de colônia, ele puxou a espada e gritou: independência ou morte. Tudo bem, a declaração de independência do imperador é muito forte, mas pouca gente sabe que foi uma mulher que declarou. E o que vale é o decreto assinado. Né? O decreto assinado. Não é a oralidade. Tá, mas voltando a essa questão da oralidade, então, na tradição da tua família. Você foi até as raízes da cultura celta? Sim, aí aconteceu um fenômeno interessante. A minha família, assim como todas as famílias, você chega no máximo até o bisavô. Você já tem um pouco de dificuldade em saber quem que é, e eu vou usar aqui a nomenclatura correta, que é o trisavô. O pai do teu bisavô chama-se teu trisavô. E o pai do teu trisavô se chama teu tetraavô. A gente costuma falar que o pai do bisavô é o tataravô. Isso não sei de onde vem, mas ele pode ser uma corruptela de tetra-avô, mas que não é o pai do teu bisavô, que é teu trisavô, na verdade. Então, a família não sabia muito também. Aí aconteceram algumas coisas engraçadas que eu relato no meu livro, e que foi ajudado por terceiros, porque eu faço uma brincadeira no início do livro sobre a deusa Fortuna. Fortuna, a deusa grega, que é a deusa do destino, a boa fortuna. Fortuna no sentido não de riqueza financeira, mas fortuna destino, né? Ela brinca com a gente. E a professora Gracita Marcondes publica aqui em Guarapuava o livro Filantropia Guarapuavana. Sim. E naquele livro aparece o Elias de Souza Kister, que era o meu trisavô. E nós tínhamos dúvida... Maçom. E ficamos na dúvida da história do trisavô. No livro eu conto com detalhes como que foi esse processo de descoberta, até descobrir o pai do Elias, que veio da Alemanha, e os motivos que o trouxeram ao Brasil. Tá, mas a cultura celta. Gente, eu sou uma apaixonada pela cultura celta. Você esteve lá? Sim. Você fez a pergunta como que eu cheguei na cultura celta. O que acontece é que no decorrer da minha pesquisa, eu me deparei com uma nova ciência que é extremamente moderna e é fruto da quebra do código genético humano, que quando foi totalmente mapeado o nosso código genético. Então começou uma pesquisa em Oxford, na Inglaterra, e um cientista publica um livro muito interessante, e ele propõe os grupos que são formados. E quando eu fiz o exame, motivado pela curiosidade, aí veio a grande surpresa, de que eu, acreditando que como os meus antepassados vieram da Alemanha, falavam alemão, eu pensava, sou descendente das tribos germânicas. Sim. E foi com uma grande surpresa descobrir que não, que eu sou descendente das tribos celtas. Ou seja, eu estou muito mais pro Asterix do que pro Thor. Porque o Thor é um deus germânico. É um deus germânico. Então eu estou muito mais pro Asterix. Porque os celtas eram chamados pelos romanos de gauleses. Sim. Né? E que o marcador que eu tenho no meu haplogrupo, chamado DF27, é um marcador muito característico daquilo que eles chamam de celtas iberoatlânticos. Os celtas iberoatlânticos são os gauleses da França, o povo basco da Espanha. 98% do povo do clã masculino basco é celta. Né? E em Portugal, o povo lusitano, o grande clã lusitano, do herói Viriato, o grande herói português.
Betão, nessa tua explanação, assim, eu estou percebendo que o teu livro você faz um passeio não só pela história, você vai pela biologia, você vai pela ficção científica. Qual que é a realidade aqui, que está aqui dentro? Sim. O livro tem, por exemplo, um apêndice que se chama DNA não recombinante. É uma aula de biologia. Eu não sei se as pessoas vão ter paciência de ler esse capítulo. Ele acaba sendo um capítulo, de uma certa forma, até um pouco técnico, né? Agora, eu sou um homem de ciências exatas. Sim. Eu sou engenheiro. Sim. Eu passei a minha vida resolvendo equações diferenciais complexas, raciocínios lógicos. Eu nunca fui do lado emoção, do lado... E, obviamente, Cristina, me falta o ferramental para construir, por exemplo, personagens com densidade emocional, de um Machado de Assis, quando ele constrói os personagens dele, milhares de anos-luz. É uma brincadeira o meu livro. Quer dizer, o meu livro está mais para a leitura de uma criança aí de uns 15 ou 12, 13 anos do que um adulto que queira encontrar, assim, uma solidez de ideias e formação de personagens, né? Eu passo longe disso. Puxando um pouco para a questão da ancestralidade, com todo esse conhecimento, com toda a sua pesquisa, foram mais de 18 anos de pesquisa, se não me engano? Sim, praticamente a pesquisa mais séria iniciou lá no ano 2000, quando o meu padrinho e tio Renato Kister, ao escrever o livro dele, estava um pouco perdido sobre ancestralidade, aí a gente começou a investir mais no assunto, a contratar pesquisas, né? A gente tem que, porque chega um momento que você tem que contratar profissionais, sim, sozinho sim. É muito difícil. Tá, nessa questão, a cultura celta, ela é extinta já, né? Mas era uma cultura extremamente matriarcal. Em todos esses anos, passando de geração para geração, chegando nos dias de hoje, ou quem sabe até na geração da tua avó, bisavó, se você tem essa memória viva, você percebe essa questão matriarcal, essa força da mulher Kister? Não só percebo isso, como escrevi sobre isso. Eu tenho muito claro que os homens do nosso clã, aqueles homens que floresceram com famílias fortes e famílias pródigas, foram aqueles homens que se ampararam em mulheres fortes. Eu posso te assegurar que a força da mulher ao lado dos nossos homens é o que construiu as nossas famílias. Nós não somos uma família em que o homem é o patriarca da família, são as mulheres. Realmente somos paus mandados. Vocês conseguiram, então, manter essa característica da cultura celta, mesmo sem ter conhecimento, né? Eu acho que sim, eu acho que... Até então... É curioso, né? Porque olhando assim as pessoas mais próximas da nossa família e olhando as mulheres que estavam ao lado deles, a gente sempre acaba percebendo, vamos dizer assim, como são admiráveis essas mulheres, né? Elas chamam mais atenção que os próprios homens, né? Olha só que coisa bacana. E como que a tua família recebeu essa obra-prima aqui, né? Olha, eu até faço um agradecimento no meu livro, né? A minha esposa... Lindo, Leonorinho, acho que você deve... Ele já deve ter mostrado para você, né? Se fosse mostrado para mim e fosse escrito para mim, eu tinha me debulhado em lágrimas, com certeza, porque é uma declaração de amor, assim, pro resto da vida. Porque essa ignorância que eu lutei para tentar esclarecer e colocar um pouco de luz nela, na minha dedicatória eu digo o seguinte, que seria interessante, seria muito legal se os filhos dos nossos filhos ou os filhos dos nossos netos pudessem se interessar um pouco sobre essa trama, porque e levar essa história para frente, conseguir, porque eu não tenho dúvida nenhuma, Cristina, eu não tenho dúvida nenhuma que com o avanço da ciência, a cada dia que passa, novas pesquisas, daqui a 10, 20, 30 anos, a gente vai conseguir identificar muito mais da nossa ancestralidade. Agora, todo mundo diz o seguinte, bom, para que olhar para trás? Para que interessa olhar? Meu Deus, é a nossa origem. É a nossa origem. Então, o Jung já falava, né,
sobre a ancestralidade, sobre como isso constrói o inconsciente coletivo. Nossa, tem aquilo tudo a que está ver, dentro de nós, né? tudo a ver. Então, É uma carga genética que você vem trazendo, né? Exatamente. Então, eu gostei de escrever isso, de como Fortuna, que é a deusa do caos, e ela fez esses encontros fortuitos, fazendo com que as pessoas se encontrassem e gerassem. A gente foi gerado por acasos e ganha um dom, que é um dom milagroso, que é o fato de estar vivo, né? Porque estar vivo é um milagre. É um milagre. Bem, você lança o teu livro agora na sexta-feira, às 18 horas, no Kister Hotel. Todo mundo conhece, sabe onde que é. Ele vai estar à venda, é uma edição limitada. Como que é? Olha, eu fiz uma primeira impressão de 120 livros, limitada. Não pretendo, esse não é um livro comercial. Não é um livro para colocar numa livraria. Não. A minha intenção é simplesmente uma provocação sobre ancestralidade. Eu desvendei fatos muito interessantes da família, tanto que tem um dos anexos do livro, que é uma pesquisa feita pelo Instituto Histórico de Passo Fundo, ontem até estando lá no Instituto Histórico de Guarapuava, eu falei da importância de ter, porque foi o Instituto Histórico de Passo Fundo que me resgatou fatos aqui que já estavam perdidos na memória da família, né? Então esse lançamento é limitado e eu não pretendo com isso, obviamente, monetizar isso. As vendas que serão feitas amanhã, cada livro será vendido por R$30, considerando aí um custo muito inferior vamos dizer assim, ao que foi gasto para promovê-lo. Mas não é essa a questão. Foi um investimento. Foi um investimento. Para mim foi um hobby, uma diversão. Agora, todo o resultado da venda, ele será destinado aos velhinhos e às crianças. Aqueles idosos que estão lá no SOS, né? E as crianças do Lar Escola Retiro Feliz. Ele tem um cunho social. Tem um cunho social. Aquilo do que vendeu, o que arrecadou, a metade vai para os velhinhos e a metade para as crianças. Eu acho que a gente faz isso de coração. Bem, mas é um livro tão lindo, você não pretende compartilhar, né, com as pessoas? Se porventura alguém que está nos assistindo quiser ler, como ele consegue adquirir, não? Sim, vamos supor, na sexta-feira eu vou levar os 120 livros lá no hotel. Vamos supor, por exemplo, que venda 80, 90, eu vou deixar aqui em Guarapuava. Não vou levar livro de volta para Curitiba, os livros continuarão aqui para aqueles que quiserem comprar, sabendo que o dinheiro vai lá para o Lar Escola e vai lá para o SOS. Ou então, ele já fez doação à biblioteca do Colégio Visconde de Guarapuava, que foi onde você estudou e onde acho que despertou teu amor pela literatura, né? E também na Biblioteca Municipal, na Casa da Cultura, foi entregue também uma para a Academia de Letras de Ciências, Artes e Letras de Guarapuava, para o Instituto Histórico, que também pode ser encontrado lá, né, Beto? Isso, são 4 bibliotecas aqui da cidade de Guarapuava, cada uma detém um exemplar que está lá à disposição para quem tiver interesse, né? Guarapuava é uma cidade fundada na base das Sesmarias, Ribas, Marcondes, todos portugueses. E esses portugueses, faço uma aposta com você, são descendentes do grande clã lusitano, que eu falo aqui no livro. São celtas também, né? Então, venham conhecer um pouco, porque a história não é só minha, é a história de vocês, assim como nós percebemos que é a história da Cristina também. Bem, gente, então, é isso. O livro O Clã Celta é de uma riqueza ímpar, eu acho que todo mundo que não vai ler vai devorar, né? Vai adquirir um grande conhecimento. Mas, Beto, parabéns pela iniciativa, né? A gente, enquanto Rede Sul de Notícias, está tendo o prazer de ajudar no lançamento do livro. E eu gostaria que você falasse um pouquinho para as pessoas, né? Que busquem essa ancestralidade, que resgatem a sua memória, né? Sim. Eu escrevi também dizendo que a busca da sua ancestralidade, conhecer um pouco daquilo que os nossos antepassados fizeram e que possibilitaram a nossa vida. Porque nós só estamos vivos, nós só temos esse milagre da vida porque eles existiram, eles lutaram, eles sofreram, né?
Então essa busca de resgate do nome deles é uma oração a eles. É uma oração aos nossos antepassados, é um hino cantado, entoado à vida que eles tiveram, né? E, por exemplo, no meu caso particular, a gente desvendou fatos muito legais aí sobre a história do meu trisavô. E que acabam justificando muitos fatos que acontecem hoje, né? Exatamente, na atualidade. Exatamente. Bem, então é isso, Betão. Obrigada, parabéns mais uma vez. Fique à vontade para voltar à Rede Sul de Notícias sempre que tiver por Guarapuava, que aliás a gente tem muita coisa para conversar. Para quem não sabe, o Betão é expert em aeroportos, já foi presidente do aeroporto de Viracopos, em Campinas, em São Paulo. É engenheiro, já trabalhou em grandes empreiteiras, inclusive fora do Brasil, né? Esteve na África, quer dizer assim, é de um know-how sem tamanho que a gente ficaria horas e horas aqui conversando. Mas, como o nosso tempo é curto, já extrapolamos. A Larissa está ali me olhando, rindo. Tenho certeza que o Gilson está fazendo uma cara bem brava ali no outro lado, na sala. Mas a gente vai ficando por aqui. Um bom final de tarde para você. Obrigada mais uma vez, Beto. Seja bem-vindo sempre. Guarapuava é o teu chão, né? Teu solo sagrado, e faça daqui a sua extensão. Muito obrigado. Eu que agradeço por essa oportunidade. Obrigada a você que nos assistiu até agora. A gente vai ficando por aqui. Você continua ligado no seu portal www.redesuldenoticias.com.br.